Vamos colocar a mão no coração e diz assim, ó: Deus está no barco. Está de verdade ou não está? Porque Jesus montou no barco e os discípulos foram atrás dele. Ou seja, onde Jesus está, quem que precisa estar? Nós. É ou não é verdade? Vamos cantar para a gente começar a reflexão? Hoje a tempestade se levantou e eu não posso ver além das ondas. Hoje a tempestade se levantou e eu não consigo ver além das ondas. É tão difícil quando o Senhor não quer falar. É tão difícil quando as minhas forças não bastam e eu escolho acreditar. A mão no coração. Eu escolho acreditar que Deus está no barco. Com o coração. Deus está no barco. Olha que situação interessante, até pequena com a mão no coração, coisa mais linda aqui, ó. Meus irmãos, existem momentos na vida em que a gente se pergunta: onde está Deus? Existem situações na vida que às vezes a gente se pergunta: Senhor, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Às vezes parece que nós nos sentimos sozinhos, enfrentando grandes tempestades. Mas irmãos, se Jesus entrou no barco, Ele está no barco. Se você se decidiu pela fé, se você se decidiu com uma vida com Jesus e caminhar com Ele, apesar das tempestades, Ele está no barco. Esse evangelho de hoje é justamente para ajudar a mim e a você a buscarmos uma resposta. No finalzinho, depois que tudo se acalma, admirados os discípulos perguntam: quem é esse homem que até os ventos e o mar obedecem? São Mateus não coloca essa pergunta por acaso. Ele coloca essa pergunta para quê? Para que nasça a fé. É uma pergunta de nascimento de fé. É a pergunta para que eu e você respondamos: quem é esse homem? E é uma resposta que a gente não dá só agora nessa homilia. É uma resposta que nós damos durante a nossa vida toda. Esse evangelho foi escrito justamente para isso, para que eu e você busquemos com toda a nossa força, com toda a nossa coragem a resposta: quem é esse homem que está no barco da nossa vida? E cada um de nós precisa fazer essa experiência. Deus, aquele que organizou o caos, como nós vemos lá no Gênesis, é o mesmo Deus que de fato, Ele coloca a ordem no mar, Ele coloca a ordem nos ventos, Ele coloca a ordem no abismo, Ele coloca a luz na escuridão. Esse é o nosso Deus. O importante é que cada um de nós faça o quê? Tome posse dessa palavra, irmãos e irmãs. Quem é o barco? Antes de tudo, o barco é a igreja. Mas o barco também é a minha vida, o barco também é a sua vida. O que é o barco? O barco é também a sua família. E o que é que nós somos convidados a fazer? A procurar Cristo nessa igreja que atravessa a história. O que nós somos convidados a fazer? A colocar Cristo no barco da nossa vida. E não só, a colocar Cristo no barco da nossa família. E atenção, não significa que as tempestades não vão acontecer.
De vez em quando algumas pessoas falam assim: ah, padre, eu vou tanto à igreja, eu rezo tanto, mas as coisas, está acontecendo tanta coisa ruim. Irmão, calma lá. Não vem para a igreja com segundo interesse, que as coisas não dão certo. Não procurem Cristo com segundos interesses, porque Deus não é barato. Tempestades acontecem na vida de todo ser humano, de toda criatura. A diferença é, quando Cristo está conosco, dentro do nosso barco, as tempestades vão passar e nós estaremos com Ele. Agora, quando a gente está num barco que não tem Cristo, a tempestade afunda, e aí sim, ela provoca destruição. Essa noite eu acho que a gente precisa fazer justamente isso, aprender também a escutar a Deus. O profeta, na primeira leitura, diz assim: o leão não ruge quando encontra sua presa? Quando Deus fala, será que não haverá um profeta? O que significa isso na linguagem profética, meus irmãos? Que Deus deseja pessoas que saibam ouvi-lo. Agora, para saber ouvir a Deus, a gente precisa, antes de tudo, buscar no lugar certo, e não só buscar no lugar certo. A gente precisa saber fazer um momento de silêncio para distinguir quais são as vozes que estão falando dentro de nós. Deus está no barco. Olha para a pessoa que está aí do seu lado e diz assim: Deus está no barco da sua vida. Ou melhor, não afirma não, pergunta: Deus está no barco da sua vida? Deixa eu falar com quem está aqui em casa. Olha só, eu gosto de rezar com a canção e também com alguma obra de arte. Para vocês, eu coloquei agora no meu Instagram. Vai lá, Padre Emerson Silva, depois da missa, não vai agora. Existe uma obra de arte, o nome dela é Cristo na Tempestade do Mar da Galileia. Rembrandt que pintou essa obra. Essa obra, eu ganhei uma cópia, está na cabeceira da minha cama. Olha só, por que coloquei na cabeceira da minha cama? Vamos imaginar, Cristo no Mar da Galileia, assim como está na obra. Jesus estava dormindo, não estava no lugar do barco? E nessa obra de arte, o que acontece? Cada um dos discípulos está no local do barco. Alguns estão ali do lado do Senhor, tem alguns discípulos segurando a vela do barco. Imagina só o desespero. Nossa, é o desespero para a senhora ver. Sabe o que eu acredito? Através daquela obra de arte, através da palavra que nós ouvimos hoje, cada um de nós, às vezes pode estar numa fase da fé. Essa tempestade é justamente para provar a nossa fé. Tanto é que Jesus diz: homens de pouca fé. Se nós somos homens de pouca fé, a gente precisa fazer o quê? Aumentar a nossa fé. Como que a gente aumenta a nossa fé? Não tendo medo. E nessa obra de arte, alguns discípulos estão num desespero tentando segurar tudo, ao passo que outros estão pertinho de Jesus, tentando acordá-lo. Então, para você que me acompanha, depois vai lá no Padre Emerson Silva e busca essa obra para vocês também. Em que fase que está a tua fé? É isso que eu quero te perguntar. A sua fé está aquela fé que está ali acordando Jesus, ou a tua fé é aquela que está no desespero quando tudo acontece? Porque tem gente que se desespera, não é assim? Irmãos, peçamos a Deus o dom de fato professar essa fé, que o Senhor está no nosso barco. E que a gente tenha a sabedoria de acordar o Senhor. Mas por que Jesus dorme? Porque Ele está indiferente? Não, é porque esse dormir de Jesus é catequético. É missão minha, é missão sua, é missão nossa, ir lá e acordar Cristo, despertar Cristo. Isso aqui é uma tarefa de fé. O que é a tarefa de fé? É não esperar que as coisas sejam prontas, mas é fazermos a nossa parte no aprofundamento da nossa fé. Eu devo ter alguns minutinhos aqui, deixa aqui nesses casais. Tem 3 casais fazendo aniversário. Mas que senhora mais bonita que está aqui, gente. Olha só. O senhor me permite um elogio a essa senhora aqui, a esposa do senhor, né? Olha só, que Deus abençoe vocês. São 62 anos, é isso? 62 anos. E esse homem é um bom marinheiro ou não? É bom marinheiro? Ele é meio teimosinho? Pedro também era. O senhor não deixou ela afogar nem uma vez? Aqui que fala, não é? Tá afogando, ele vai lá e
Mas você sabe que eu acho que o relacionamento é isso mesmo? Não é? Às vezes um está quase que afogando. Às vezes um está quase que se perdendo. E como é bom nós termos alguém na nossa vida que quando de fato as ondas sobem, essa pessoa nos puxa para fora. Eu acho que para ser casado só vale a pena ser casado se for assim. Não é verdade? Não para nos colocar na tempestade, mas para nos ajudar a passar por ela ou nos tirar da tempestade quando as coisas ficarem difíceis. E quem é você, hein? Quem é você na fé? O João já está apontando para mim aqui que falta 2 minutos para eu encerrar o homilia. Ô João, eu quero mais 10, João, pelo amor de Deus. Quem é você na fé? Quem é você no meio das tempestades? Seja aquela pessoa que diz à sua família, aos seus amigos e a quem precisa: Deus está no barco. Não tenha medo. Ajude as pessoas a passarem pela tempestade. Amém? Deus está no barco. Deus está no barco. Que essa palavra conforte e fortaleça o nosso coração. E não nos esqueçamos, a gente precisa responder essa pergunta: quem é esse homem que acalma a tempestade? É Jesus, é Deus, é tudo. É por Ele que a gente canta, é por Ele que a gente insiste em ser pessoas boas. É por Ele que nós insistimos em ajudar uns aos outros a passarem pelas tempestades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos agora à apresentação das oferendas. Colabore também você. Neste momento, a Rede Vida é essa grande barca que leva Cristo para a sua e para tantas casas no Brasil e fora do Brasil.